Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que estamos mais uma vez aqui, reunidos em torno do Evangelho do Cristo, que essa tarde possamos nos dedicar ao aprendizado do seu Evangelho, que traz para nós todos a luz de que necessitamos. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o propósito da Boa Nova. Para a gente começar a reflexão, nós iremos trabalhar o que significa Boa Nova. Quando a gente busca no dicionário, a expressão Boa Nova significa uma notícia muito boa, uma novidade feliz. E na religião, como é que ficou conhecido esse termo, né? A notícia de que de que o mundo seria salvo por Jesus. E a Boa Nova se resume no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Então, a pergunta, quem trouxe para nós essa Boa Nova? Ficou escuro ali para mim. Não, tá bom. Quem trouxe para nós a Boa Nova? Qual o conteúdo da Boa Nova e com qual finalidade? Para isso, a gente buscou um texto da nossa irmã, Amélia Rodrigues, que está no livro, um livro maravilhoso, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Pelos Caminhos de Jesus, no seu capítulo 5º, intitulado Prenúncios da Era Nova. Narra-nos Amélia Rodrigues que naquela região bucólica, naqueles tempos, homens muito simples, que não estavam habituados aos louros da popularidade, nem tampouco ansiavam nada além daquilo de que era necessário para o seu sustento, o sustento da sua família, viviam do esforço do trabalho, não tinham títulos nem posição de destaque, mas aqueles homens sabiam dos escritos sagrados, muitas vezes não tinham aquela visão de análise, de reflexão, seguiam muito mais por tradição do que por consciência, mas também eles não perdiam tempo no tão acalorada discussão em torno das palavras sagradas como os fariseus e os sacerdotes. Esses homens simples, de repente, se encontraram numa posição que os retirariam do anonimato, uma posição da qual eles sequer esperavam. Um homem diferente de tudo aquilo que eles já tinham visto naqueles tempos. Convidaram-os um a um para fazerem parte da Era Nova e levarem a Boa Nova a todos aqueles necessitados. Não importava se eram vingadores ou se eram as vítimas, os dominadores, eles tinham que levar essa mensagem a todos aqueles que lá se encontravam. E então, naquele momento, comum aos homens simples, habituados à pesca, a cuidar da terra, começaram entre si a conversar, e cheios de receios, dúvidas, angustiados mesmo com essa tarefa que para eles se mostravam tão grandiosa. Porque o convite de Jesus
os dominavam de tal forma que eles não conseguiam explicar a atração irresistível que eles sentiam diante daquele ser. O Messias era aguardado por aquele povo. Havia nas Escrituras Sagradas a notícia de que haveria um Salvador e que traria paz àquele povo subjugado pela escravidão imposta pelos romanos, aquele povo que ansiava a liberdade e a justiça de Deus. Então, eles esperavam um Messias autoritário, poderoso, prepotente, um Messias que fosse realmente dar conta de libertar e dar a Israel e ao seu povo a posição de que eles vinham, há longo período buscando. Mas aquele ser não era prepotente, ao contrário. Aquele ser tinha uma ternura tão grande, ele era tão cheio de bondade, de misericórdia e de amor, que eles não conseguiam entender a profundidade daquele ser. Ao mesmo tempo que era forte, mostrava os seus olhos nublados de pranto quando olhava as belezas da natureza ou quando via uma criancinha em sofrimento e ele logo procurava curá-la. Mas também ele era forte, de uma fortaleza incomparável, porque ele enfrentava com dignidade os doutores da lei, aqueles que achavam que sabiam tudo. Dessa maneira, é claro que a gente, imaginando a situação daqueles homens simples que viriam a se tornar discípulos do Mestre, é claro que na situação deles, eles estavam se questionando, porque, de fato, a Boa Nova trazia realmente um conteúdo que a Terra nunca havia ouvido falar. A era do amor, a era do amar os inimigos. Eles tinham aprendido na lei antiga, olho por olho, dente por dente. Eles tinham aprendido a devolver qualquer injúria ou violência com mais força ainda. Mas aquele ser falava-lhes que era necessário perdoar quantas vezes fosse necessário, que era necessário amar os inimigos, que era necessário orar para aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, eles chamaram João. João era o mais novo do grupo, um jovem, e pediram a João: João, interceda por nós. Como nós poderemos assumir essa posição de estar à frente, trabalhando com Jesus nessa era nova? Pergunta a ele, pede-lhe. E João, como um menino novo, um menino bom, como nos diz Amélia Rodrigues, um coração puro, vai até Jesus e diz para Jesus: Senhor, os homens estão receosos, estão com essas inquietações. Jesus, então, chama-os a todos e fala-lhes: a era nova encontra-se no limiar. Cumpre-se projetá-la nas mentes e nos corações, abrindo espaços para os que virão no futuro. Será caracterizada pelo amor de plenitude
e pela compaixão total, e terá início no país de cada coração. Os dominadores de consciência se levantarão contra vocês, e cabe a nós instaurar o primado do bem, ser sempre gentis, fraternos, vivendo mais a lição do que a propagando aos outros. Nós iremos nos reunir sob o mesmo cajado de amor. Os homens enganadores e suas vítimas, os vingadores, aqueles prejudicados, e a todos eles nós iremos concitar a marcha pela paz. Não tem mais. Crede, tende coragem. Vós sereis conduzidos pelo divino amor. Nunca vos deixarei. E nós sabemos que os discípulos, mesmo com as suas imperfeições, com as suas dúvidas, inquietações e dificuldades, esses homens simples foram ao trabalho. Alguns tiveram momentos muito difíceis, de trabalho íntimo, como o próprio Jesus anuncia para eles. Essa boa nova é para ser instalada nas mentes e nos corações. Então, é cada um dentro do seu processo, consumindo essa energia inigualável do amor, dessa era que Jesus veio testificar e trazer para nós, dessa boa nova, que vocês irão construindo. E foi assim ao longo do tempo. No início, Pedro questionava pela impulsividade constante e ainda mantinha as indecisões no sentido de não aceitar aquele que era considerado um publicano, um pagão, ou aquele que não estava, que não era do povo judeu. Questionando, mas Jesus sempre enfatizava que ali iria reunir todas aquelas ovelhas a que o Pai lhe confiou, sob o mesmo cajado de amor. Nesse processo, quando a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai descobrindo como cada discípulo, no trabalho de sua própria transformação moral para melhor, foi se construindo e foi compreendendo dentro de si mesmos o significado da Boa Nova. E tem uma especial que não foi seguidor direto de Jesus, não esteve com ele, inclusive foi um daqueles que no início perseguiu os primeiros cristãos, responsável pelo apedrejamento e a morte de Estevão, um doutor da lei, Saulo de Tarso, que no encontro com Jesus, às portas de Damasco, recebe do mestre, entende quem é aquele ser a quem tanto ele persegue, aqueles cristãos que se deixaram imolar por amor à causa. E aí, então, naquele momento em que ele cai do cavalo e que aquela luz toma conta daquele momento da sua visão e ele fica cego, ele é convidado por Jesus a entrar em Damasco e procurar justamente Ananias. Quem era Ananias? Ananias era a pessoa que ele estava indo prender, perseguir, condenar por conta da conversão de sua amada Abigail ao cristianismo nascente.
E esse homem, a trajetória de Saulo, que se torna Paulo de Tarso, ela é muito importante para a gente entender o propósito da Boa Nova. A gente vai, no início, entender que essa era nova que o Jesus traz nos seus ensinamentos, próprio mesmo das dificuldades humanas, dos egos, das vaidades, naquele momento em que Jesus é levado à crucificação, deixando ali o corpo físico e renascendo para a verdadeira vida, a vida do Espírito, havia muitos questionamentos. Como é que daria seguimento? Dentro desse processo, Paulo de Tarso, transformado, busca ficar no deserto 3 anos, estudando os evangelhos, estudando as mensagens a quem o próprio Ananias entrega aqueles pergaminhos. E ele, mergulhado nesse processo de entendimento, de busca e descoberta do evangelho, ele foi um daqueles que defendeu, como diz Santo Agostinho, vai falar de Paulo de Tarso como se fosse o leão de Deus, é a expressão que ele usa, defendeu os ensinamentos do mestre na sua pureza. Porque havia uma tendência entre os discípulos na época de imiscuir no estudo do Evangelho práticas judaizantes. Por exemplo, queriam que, para que as pessoas se convertessem ao cristianismo, os pagãos, por exemplo, eles tinham que também se submeter à circuncisão, como era de prática no judaísmo. Então, Paulo de Tarso se apresenta naqueles momentos de discussões entre eles e diz: não é preciso. Ele foi aquele defensor de que o significado dessa mensagem profunda chegasse a todos, porque ainda havia aqueles que defendiam que Jesus, a mensagem do Mestre, era para o povo escolhido de Deus. Mas ele fez questão de levar a todos os cantos em que ele pôde ir, fundando as igrejas, levando a mensagem aos gentios, que eram, na verdade, os pagãos, ou ainda, como a gente pode entender, a todas as nações, para que ele não ficasse, o evangelho não ficasse circunscrito ao povo hebreu. Então, nesse processo, hoje nós estamos aqui e lembrando da fala de Jesus aos escolhidos, aqueles homens simples no início, para que essa mensagem chegue ao futuro, nós, hoje, devemos ter um sentimento de profunda gratidão ao apóstolo Paulo de Tarso, que sofreu muito durante esse processo das pregações. Foi preso, foi também lapidado, só não veio a desencarnar naquele momento porque amigos o salvaram. Passou por diversas situações difíceis, como o abandono da própria família, já que não o consideravam mais, devido ao fato dele estar defendendo o Mestre Jesus. E nesse processo de conversão de Paulo de Tarso, trazendo esse significado profundo de que a mensagem do Cristo é para o coração e as mentes de todos os homens, e que esse diálogo profundo que nós devemos ter é um diálogo interno, íntimo, com o Pai,
nós temos um outro exemplo de um dos pais considerados pais da igreja. Aqui a gente pode ver, no caso, Paulo de Tarso, que em todo o seu processo, quem ainda não leu este livro, eu recomendo, em todo o processo de Paulo de Tarso, quem estava auxiliando diretamente era Estevão. E Estevão foi aquele irmão de Abigail que faleceu justamente por uma condenação do doutor da lei, Saulo de Tarso. Mas tem uma das falas neste romance que nos chama muita atenção, no momento assim crucial em que Estevão estava já nos derradeiros momentos da vida física, e Abigail, sua noiva de Saulo de Tarso, reconhece o irmão que ela procurava há muito tempo, sendo apedrejado ali naquele momento. E ela implora a Saulo de Tarso: Gesiel, tira-lhe dali. Saulo não podia, naquele momento, o orgulho muito grande, acreditar que Abigail realmente estivesse vendo o irmão. E, assim, achando que Abigail estivesse delirando, ele pede para parar o apedrejamento e traz Estevão para um local mais afastado. E é então que Abigail, quando adentra o espaço, ela olha e vê seu irmão naquela situação, abraça-o. E Saulo de Tarso, é claro, fica surpreso, inconformado, assustado, indignado, né? Porque ele também estava ajudando Abigail a procurar esse irmão, Gesiel. E então, a preocupação de Estevão, a pergunta de Estevão para Abigail foi: minha irmã, com quem te deixarei? E ela olha para Saulo. E aí, a resposta de Estevão é: não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom, defendeu Moisés e a sua lei até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. E, de fato, quando Paulo de Tarso, Saulo que se tornou Paulo, conhece o Evangelho, ele se torna esse defensor do significado e esse exemplo dentro das primeiras comunidades cristãs que surgiram na Terra. É tão importante que, mais à frente, tem um depoimento de Santo Agostinho, considerado um dos pais da Igreja, que ajuda a entender a importância de Paulo, do exemplo e do significado das cartas, das mensagens que ele escrevia a várias comunidades, aos amigos. Na biografia de Agostinho de Hipona, que viveu entre o século IV e V depois de Cristo, ele, no livro Confissões, ele nos traz momentos de suas dúvidas e as angústias e fraquezas morais de que ele se sentia e de que ele era possuidor. Em um determinado momento da sua vida, ele escuta uma criança falando: toma e lê. E naquele momento a criança fala em latim para ele, ele vai buscar as cartas de Paulo. E a carta que ele abre, no capítulo 13, versículo de 13 a 14, é a carta aos Romanos, que estava escrito: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas
concupiscências, ou seja, não vá alimentar a carne com o seu amor às questões, aos prazeres mundanos, dar valor aos prazeres mundanos. A partir desse momento foi tão profundo esse trecho do Evangelho para Agostinho de Hipona, que ele resolve, de forma determinada, a mudar suas atitudes, seus sentimentos, seus pensamentos. O trabalho dele de transformar-se moralmente para melhor foi tão intenso, e a gente, lendo, a gente percebe o trabalho que ele vai realizando dentro de si mesmo, e ele usa como mecanismo o Evangelho de Jesus, as cartas de Paulo de Tarso, em Atos dos Apóstolos. Então, a gente percebe o processo de evolução moral e espiritual a que Agostinho passou em uma única encarnação. E mesmo sendo considerado depois um dos pais da Igreja, santificado, ele tinha prenúncios de uma vida futura. Porque quando a mãe dele, Santa Mônica, desencarna, ele diz: eu tenho certeza que a minha mãe vai voltar e vai me dizer como se processou o seu processo, como é lá, mesmo não tendo essa visão como a gente tem tão clara hoje. E Santo Agostinho é um dos espíritos responsáveis pelo trabalho de Allan Kardec, pela codificação. Inclusive, ele assina o prolegômenos do livro dos Espíritos, tem vários textos dele, que a gente vai ver um pouquinho aqui para a gente estudar. Ele é responsável, dita o livro dos Espíritos juntamente com outros espíritos. E muitos perguntam, como assim? Santo Agostinho não era católico? Como assim ele vai ser um dos espíritos ali à frente do trabalho da codificação espírita, né? Erasto, que era seguidor de Paulo de Tarso, deixa uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre isso. Porque Agostinho, quando chega ao plano espiritual, ele passa a entender como é que se processa a vida após a morte. E então é claro que alguns dogmas são abandonados, do castigo eterno, né? A ideia de que a gente tem que melhorar, que Deus é punitivo ou não nesse processo de descoberta. Ele faz essas descobertas, ele busca isso. E é claro que aí, nesse processo, um homem estudioso, um homem que se esforçou na sua trajetória terrena para se melhorar, para se transformar, é claro que ele vai compreender a verdade e vai trabalhar incansavelmente para que essa verdade alcance todos os seus irmãos em Cristo. E é por isso que ele está e trabalhou por esse processo de trazer essa verdade, entendendo a luz da doutrina espírita no coração e nas mentes dos homens. Nesse processo, tem um texto de Hipona que ele escreve que eu achei importante. A gente vai ver como é que ele processou a sua transformação moral. Ele diz: se pode ser melhor do que és, é evidente que ainda não és tão bom como deves. Ele tinha essa meta, esse trabalho, a partir daquilo que a gente vai buscar no Evangelho, e a gente descobre que essa boa nova, na verdade, está tratando de algo sobre nós mesmos. Jesus veio nos ensinar esse caminho para a nossa própria evolução moral e espiritual. Fazer com que nós saíssemos da ignorância de nós mesmos, da ignorância de saber sobre Deus,
saber sobre essa lei, que até então era uma lei de devolutiva, era uma lei de reprimenda, era uma lei de revide, para uma lei que se torna lei de amor. E que a doutrina espírita vai trazer para nós justiça e caridade, com os conceitos da reencarnação, sabendo nós que não existe penas eternas, castigos eternos, e que o céu é fruto da consciência mais próxima ou não, vai depender a consciência mais vivente aos ensinamentos da lei divina ou não, porque aí é a própria criatura criando para si mesma a sua condição de consciência e de vivência dessa lei. Então, nesse sentido, a gente vai entender esse processo que também outros já o fizeram, de que o Evangelho veio, juntamente com esses ensinos dados por Jesus, essa boa nova, trazendo para nós as ferramentas, as bases daquilo que nós necessitamos para realmente a gente processar a nossa educação. É a educação do espírito, a nossa evolução moral. Porque os ensinamentos de Jesus, eles vão além daquilo que a gente tem como leis em sociedade. Então, se nós parássemos agora para avaliar as leis ético-morais com as quais nós convivemos, nós sabemos hoje que o ato de roubar alguém, o ato de matar alguém, é previsto numa lei, num código penal e numa forma considerada por essa lei como um crime. Então, a gente teria aí vamos dizer assim, esse código para não cometermos, não roubarmos, não matarmos. Mas existem outras coisas que estão no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não paramos para pensar, mas o Evangelho de Jesus, mais precisamente para a educação do espírito imortal, vai muito além, porque vai nos dizer assim: não julgues o teu próximo. Então, eu julgar o próximo pelas leis humanas, não estou sendo levada a nenhum tipo de penalidade. Falar mal de alguém, mentir pelas leis humanas. Mas, quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, a gente vai observar, agir de forma intolerante com o outro, discutir dentro do lar, ao invés de dialogar. Então, há esse mecanismo de educação dentro do Evangelho que vai abrir o nosso leque de possibilidades, mas também de desafios. Porque essa moral, ela é uma síntese desses ensinamentos daquilo que é a lei divina. E nós só somos infelizes quando nós nos afastamos disso. Está lá em O Livro dos Espíritos. Então, muitas vezes, se nós perguntássemos hoje, para você, o que é felicidade? Ou o que você espera? O que mais você deseja? Algumas consciências vão situar no aqui e no agora da Terra. Eu desejo uma casa, eu desejo um carro, eu quero fazer uma festa maravilhosa de casamento, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas existem consciências, quando a gente passa a ter contato com o Evangelho de Jesus, e a gente descobre que nós estamos aqui de passagem, que a realidade mais certa é essa. Ninguém vai ficar aqui para... O corpo físico tem um prazo de validade, e nós estamos aqui com finalidades educativas, de aprendizado. Nós paramos para pensar.
espera aí, o Evangelho está me dizendo que tem algo mais. Tem um propósito maior à minha vida. Tem um ideal superior nesse processo, que é eu me encontrar comigo mesmo, entendendo-me como espírito imortal, mas principalmente encontrar-me com Deus e entendendo como filho dele. Há caminho desse encontro que tanto desejamos, desse ser, dessa ternura e desse amor, que talvez tenhamos tido a possibilidade de estarmos naquele momento, naquela época, naquela região bucólica, e que negamos, e que ironizamos, criticamos, e deixamos para mais tarde o nosso processo de conversão. E aí a gente buscando em Kardec, sabendo que Santo Agostinho foi um dos espíritos que atuou na codificação de Kardec, no capítulo, eu esqueci a parte terceira, acho que é progressão moral, né? O capítulo, a parte terceira, esqueci o título. Tem algumas questões ali muito importantes para esse processo nosso de entendimento do propósito da Boa Nova. A questão 919 é quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio prático mais eficaz. Então, eu quero o que é prático, ou seja, o que eu posso fazer, o que eu posso aplicar, e o mais eficaz, aquele que tem realmente uma evidência de eficácia. Que tem o homem de se melhorar nesta vida. Nesta vida, ou seja, Kardec estava fazendo uma referência à nossa trajetória reencarnatória e de resistir às atrações do mal, como espíritos ainda imperfeitos. É claro que os espíritos puros não passam mais por esse processo, porque eles não sentem atração pelo mal. Mas nós somos imperfeitos, existe uma atração, existe aí essa força devido às nossas características ainda de imperfeição. Então, os espíritos respondem a Kardec: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Mas aí Kardec, como grande educador que era, didático, aí ele vai e pergunta, na 919A, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Quem vai dar essa resposta é o próprio Santo Agostinho, a Kardec. Eu separei alguns trechos da resposta. É uma resposta de mais ou menos 2 páginas, porque juntando metade de uma e a metade 2 páginas. Eu peguei alguns trechos, porque depois vale a pena chegar em casa hoje e pegar para a gente ler o texto todo, porque tem orientações práticas para nós. A primeira questão que a gente vai chamar a atenção aqui, quando Santo Agostinho vai dizer: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever e se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. 2 coisas interessantes a gente tem nesse trecho da resposta de Santo Agostinho que a gente chama a atenção. Primeiro, a gente vai ver um aspecto da perseverança e disciplina, porque todos os dias, fazei o que eu fazia todos os dias. Geralmente, pela falta da nossa disciplina e pela falta da perseverança, desse esforço, que a gente vai falar mais à frente, nós quando deixamos para fazer esse tipo de análise, de reflexão, é no final do ano, para pensando no próximo ano. Então, uma vez no ano e olhe lá, né?
Então, ele interrogava a consciência sobre tudo que ele tinha feito. E ele mantinha um caderninho anotando as coisas que ele tinha feito. E aquilo que ele não fizera de bom e que ele considerava, a sua consciência considerava como algo que tinha pessoas para se queixar dele. Então, há aí um ensinamento da disciplina, esse trabalho de esforço. E a gente vai lembrar do conselho que Emmanuel deu a Chico. Disciplina, disciplina e disciplina. Porque sem disciplina, a gente não vai conhecer, nós não vamos nos conhecer e não vamos ter a oportunidade de fazer em nós o processo que somente nós mesmos poderemos fazer, que é a nossa transformação moral. Aí tem uma questão de O Livro dos Espíritos, que eu sou apaixonada por essa questão, porque, para mim, ela é uma questão que fala assim, olha, ela pega e bota uma agulha assim na sua cara e fala assim, está vendo aí? Presta atenção. Olha a pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Pergunta de Kardec, poderia sempre. Olha o advérbio aí de frequência. Sim, um advérbio de afirmação. Sim. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Há quão poucos dentre vós fazem esforços? Dentro desse processo nosso de modificação, às vezes alguém pede alguma coisa para a gente reclama dentro do lar. Às vezes um amigo pede um favor, coisas simples, insignificantes, que às vezes a gente nem para pensar, e que a gente pode fazer. Sim, a gente pode vencer as nossas más inclinações. É difícil, a caminhada não é fácil, porque ela exige esforço, disciplina e vontade. Porque a gente falha porque a gente não tem ainda vontade. Não é uma ação voluntária. A vontade é você querer e fazer. Então, dentro desse processo, os espíritos estão dizendo para nós, vocês não estão mudando porque vocês não têm vontade de mudar. Vocês estão habituados em ser como são. Então, nesse processo, a gente se acomoda. E é muito cômodo dentro do processo. Mas o que Santo Agostinho vem trazer para nós é uma perene reflexão, um perene questionamento da consciência. E aí a gente vai, continuando a resposta de Santo Agostinho, mais à frente, encontrar ele dizer: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Mas como a doutrina espírita, ela é consoladora, né? Ela diz assim, você não faz porque você não tem vontade, mas se você tiver vontade e pedir a Deus, você consegue. Porque aí Santo Agostinho está dizendo assim, olha, vocês não estão sozinhos nessa trajetória. Ninguém está sozinho, desamparado do apoio divino. Nós temos um anjo de guarda. Temos nosso Pai Celestial, que quer ver em seus filhos alcance a conquista da felicidade plena. E para isso é necessário esse aperfeiçoamento. O próprio Jesus disse que não nos deixaria. E que nenhuma das ovelhas do Pai se perderia. Aquelas ovelhas a quem Deus o confiou. Então, nós não estamos sozinhos nesse processo.
E como os bons espíritos nos acolhem, gente. Como eles nos ajudam tantas vezes, de diversas maneiras. Se a gente parar para avaliar realmente o dia, a gente vai observar tantos livramentos por que passamos. Então, às vezes a gente está ali naquele processo de conquistar a paciência e a gente pede honestamente a Deus e logo cedo, no dia que amanhece, Senhor, não me deixa dar uma resposta agressiva e nem impulsiva a ninguém. Tranca a minha boca. No ato, num momento no trabalho, vem alguém, chega para você e despeja toda a raiva em você e você não entende nada. Aí quando você se lembra, cala, meu Deus, não posso. Vou parar e orar. Então, as metas, esse processo, ele é de coisas pequenas no dia a dia. A gente pode ir conquistando isso, estabelecendo pequenas metas. Hoje, por 1 hora, eu não vou falar mal de ninguém. Coloca lá, hoje todo mundo tem celular, coloca lá 1 hora. Amanhã, 2 horas. Conseguiu? Então vai aumentar um pouquinho, 2 horas. E vai paulatinamente, a gente vai paulatinamente. Por quê? Porque nós somos espíritos perfectíveis. E a educação que Kardec fala é a educação dos caracteres, da formação do nosso caráter. Essa educação que a gente precisa é da qual a doutrina espírita vem falar. Não é dessa instrução que a escola traz, mas é justamente essa educação de nós nos transformarmos moralmente para melhor. E aí, no final, tem vários trechos interessantes. Mas, no final, Santo Agostinho vai dizer assim para a gente: formular, então, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas, e não temais em multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. E eu coloquei em destaque: justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Então, uns minutinhos que a gente gastar nesse aperfeiçoamento, nesse pensamento de espírito imortal que somos, como pensar como espírito imortal que somos e não como persona que estamos nesse momento, nessa trajetória reencarnatória, a gente vai entender o valor do que Santo Agostinho está nos dizendo. Que esses poucos minutinhos que a gente para fazer essa reflexão, eles vão ter uma repercussão na nossa felicidade quando nosso corpo físico acabar sua força vital e a gente retornar para a vida verdadeira, que é a vida do espírito. E tem uma coisa que, às vezes, a pessoa fala assim: por que Josi falou que foi Santo Agostinho, que é um dos que trabalhou e escreveu a obra, né? Porque Kardec é muito honesto, intelectualmente honesto. Fez as perguntas. Quem as respondeu foram os espíritos. E é por isso que a doutrina é dos espíritos. Ele é muito honesto no seu processo, né? E aí a gente vai ter ele dizendo, Santo Agostinho, no final dessa resposta: sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. E no final ele diz: com este objetivo é que editamos o livro dos Espíritos. O que Santo Agostinho está falando para a gente? Com a doutrina dos Espíritos, não existe dúvida sobre o futuro, a vida futura. Nós não morremos, nós vamos mudar
do plano físico, nós vamos voltar para o lugar de onde nós viemos. Então, se nós estamos de passagem nesse processo, e se a vida futura ela não é mais incerta, justo é que pensemos e que gastemos um pouquinho do nosso tempo para esse nosso processo, que é aquilo que nós realmente vamos levar. Eu sempre digo, o que a gente leva é o bem ou o mal que a gente fez. E quando a gente conhece o Evangelho, a gente mais ainda sabe que a gente não quer fazer o mal e a gente quer fazer o bem. Como ele disse aos discípulos no início, que a gente precisa ser reconhecido juntos, que a gente está unidos juntos por um cajado de amor. E que a gente deve dar o exemplo do bem, vendo o próximo como um irmão. Por mais difícil que seja, dentro do processo da convivência, todos nós estamos estagiando, uns mais evoluídos que outros, mas todos nós alcançaremos o nosso processo de evolução espiritual e moral. O tempo que nós vamos levar para isso é cada um de nós que vai decidir com as escolhas que fazemos, com a maneira como nós olhamos a vida e como nós tratamos o nosso próximo. São escolhas nos minutos que nós temos do dia para a gente fazer. Então, a gente vai pensar, sintetizando, que a Boa Nova é justamente os ensinamentos de Jesus, e que Jesus ele não veio ensinar isso para as personalidades, não veio falar isso para Pedro enquanto encarnado ali, ele falou para Pedro, estagiando o Espírito, estagiando ali como Pedro, como João, como Maria, para os sacerdotes do templo. Ele via, ele educou, o evangelho dele para educar o espírito. E aí a gente precisa ter uma clareza muito grande. O evangelho de Jesus é para todo sempre. É para a eternidade, porque é a verdade. Então, ele veio nos guiar nesse caminho de conquistarmos essa verdade, vivendo a lei de justiça, de amor e caridade. Então, a doutrina espírita ela vem nos dar esse consolo e, ao mesmo tempo, nos explicar, como diz Emmanuel, é o evangelho redivivo. A doutrina espírita tem essa missão de trazer o evangelho redivivo, retirando o véu da alegoria e mostrar a gente o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, já que a morte não existe, né? Então, a gente tem esse processo, é todo um processo de renovação dos espíritos, educação moral das almas, evoluir moral e espiritualmente. E para aqueles que não pensam que esses minutos aqui não são importantes, a gente não sabe o momento que Deus vai nos convidar a voltar para o outro lado. Mas a gente que tem um momento de vislumbrar essa imortalidade, que abriu um livro e que falou que a alma é imortal e que a gente não morre, temos um conhecimento que vai ser muito mais fácil quando a gente voltar. Imagine, irmãos, que não têm, às vezes, esse conhecimento. Então, querendo ou não, o fato de nós estarmos aqui hoje já nos leva a querer escolhas diferentes e a buscar isso dentro desse processo de nossa evolução. E é um conhecimento, como o próprio Jesus diz, que liberta a nossa alma. Então, quando a gente chega lá, pode estar no hospital, pode estar com algum enfermeiro, a gente vai olhar, vai achar diferente. Eu não estou vendo Beltrano, não estou vendo Cicrano. Ah, minha irmãzinha, seu corpo ficou lá, você já foi recolhida para o plano espiritual. Esse processo de transe, de separação, é muito mais rápido e muito mais fácil. É claro que isso também depende da evolução nossa, né, enquanto espíritos. E tem um texto que eu vou deixar para vocês buscarem, desse livro aqui, olha, Roteiro,
que está aqui, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. O título do capítulo é Renovação. Ele vai falar de uma coisa muito importante nesse nosso processo de educação e renovação moral do pensamento e do nosso sentimento. Indagar a nós mesmos o que nós estamos emitindo. Sabemos nós que o pensamento é uma energia e que o ato de pensar em si é um ato de emitir essa energia. Mesmo que eu não venha cometer algo mal, nenhuma atitude contra o meu próximo, o pensamento em si, ele já tem essa energia, tá? É claro que ela não é aumentada pela ação em si, que a gente já consegue refrear. Mas dentro desse processo, a doutrina espírita nos chama a atenção para a educação do nosso pensamento e a educação do nosso sentimento. Guardar mágoas, rancor, sentir raiva, são sentimentos que vão adoecendo o nosso perispírito e o nosso corpo físico, porque o espírito doente leva a doença para o corpo espiritual e o corpo físico. Então, é o convite que a gente começa a ter por meio da doutrina espírita, é avaliar o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo. E é claro, dentro desse processo de reflexão, quando a gente acaba de fazer um estudo, sempre a gente para perguntar algumas coisas. E eu fiquei nos meus questionamentos. Mais de 20 anos de doutrina. O que eu tenho melhorado? Será que eu tenho melhorado? Então, a reflexão de hoje, de estudo, para que a gente pergunte a nós mesmos, uns que chegaram hoje pela primeira vez, outros que já frequentam há algum tempo. Acho que a doutrina espírita ela faz isso com a gente. Não acomodem, busquem o tempo todo fazer o melhor que vocês puderem pelo próximo, fazer o melhor para viver esse amor que Jesus tanto nos deu, vindo à Terra, num momento tão difícil, porque as mentes, a ignorância dos homens, a brutalidade, mas Ele não deixou de trazer a sua energia perene do amor e não nos deixou, dizendo a nós todos, eu estou com vocês, aqui, estendendo a mão, basta que vocês levantem. Viva Jesus!